Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, o verso 4. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: estas são as gerações, as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Vá para o versículo 15, por favor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o homem Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher não se envergonhavam. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, a tua palavra sempre viva, sempre nos ensina, nos alimenta, nos instrui. Fala conosco uma vez mais, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero nessa palavra de hoje continuar falando sobre o que eu comecei semana passada. Quem foi abençoado com a palavra de domingo passado? Você sabe que essa palavra ficou no meu coração a semana inteira. Eu não sei vocês, que ficou também pensando sobre isso? Eu fiquei pensando sobre isso. Quem não assistiu está lá no nosso canal. Eu estava pensando sobre essa importância de nós voltarmos à origem. Nós voltarmos à origem. Você sabe que quando nós falamos de voltar à origem, nós estamos falando de voltar a um lugar de referência. Pensa comigo, a um lugar de referência. Se eu saio da minha casa para um destino, para um lugar, e eu estou caminhando, e no meio do caminho eu me perco, o que eu faço? Eu continuo caminhando na direção? Se eu estou perdido? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que voltar para a minha origem, porque é a minha referência. Eu não vou insistir se eu estou num caminho errado, e vai me dar num lugar errado. Então eu tenho que voltar. Então, origem fala de referência. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar voltar à origem. Todos nós em algum momento, irmãos. Pensa, por exemplo, num casal que hoje vive brigando, discutindo, trocando palavras pesadas, que machucam, que ferem. Esse casal no início não foi assim. Um dia esse casal já desfrutou de vinho, já desfrutou de paz,
já desfrutou de alegria no casamento. Então o que esse casal tem que fazer? Voltar à origem. Percebe? Um dia uma pessoa, um irmão, estava na igreja, alegre, servindo a Deus, participando dos cultos, mas em algum momento na vida dele ele esfriou, ele desanimou. O que essa pessoa tem que fazer? Voltar à origem. Um dia um líder estava tão animado servindo a Deus na casa de Deus, na obra de Deus, e ele parou. O que ele tem que fazer? Voltar à origem. Quem está compreendendo? Você sabe, todos nós, todo mês, voltamos à origem. Quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos voltando à origem, lembrando da onde começou a nossa nova vida em Cristo Jesus. Fomos salvos, resgatados, perdoados, ainda que no percurso, em algum momento a gente pegue um caminho errado, nós lembramos de onde nós viemos. Quem entende? Todo domingo nós estamos aqui voltando à origem, lembrando que tem um Deus que nos ama, que tem uma palavra para a nossa vida, lembrando que nós não vivemos apenas esse mundo sem um propósito, lembramos que há um Deus no céu que se manifesta em nós e entre nós. Estamos voltando à origem. E qual o problema de muitas pessoas, de algumas pessoas? Elas não querem voltar. Elas não querem voltar. Percebe? Então não vale a pena continuar num caminho errado que não vai nos levar a um destino final. Voltamos à origem, mas para continuar no nosso propósito. Pedro negou Jesus no meio da sua caminhada, mas Jesus reencontrou com ele e falou: Pedro, tu me amas? Então vamos voltar à origem, vamos voltar à caminhada. E quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vemos essa volta à origem. Apocalipse capítulo 2, é interessante, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Apocalipse é o último livro da Bíblia. Antes de entrar em Gênesis, Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, ou seja, faça o caminho de volta e volte à prática das primeiras obras. Então eu poderia aqui já falar algo para você. Eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo, mas o Espírito Santo está ministrando ao seu coração algo, dizendo para você: olha, eu quero que você volte para o propósito que eu estabeleci na sua vida. Existe algo que eu comecei lá atrás e eu vou continuar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E para nos ajudar a manter nessa direção, nesse propósito, aí vem essa palavra de hoje. Porque quando nós lemos o livro do Gênesis, nós não vemos apenas um Deus poderoso, que cria tudo a partir do nada, como eu falei semana passada. Um Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Nós vemos sim esse Deus poderoso, mas nós vemos um Pai amoroso. Nós vemos um Pai cuidadoso. Nós vemos um Pai que ama seus filhos. E na verdade, esse relacionamento de pai e filho, nós sempre deveremos reforçar e buscar. Porque a oração do Pai Nosso, por exemplo, qual é o que diz, né? Pai Nosso que estás no céu. Então quer dizer, o Senhor Jesus nos ensinou a nos relacionarmos com Deus como Pai. Filipe perguntou para Jesus, né? Mestre, mostra-nos o Pai. E aí o Senhor Jesus fala: eu sou aqui, Filipe, se você vê a mim, você vê o Pai. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus na origem como Pai. E como Pai, quais foram os primeiros filhos a serem criados? Quem são? Quem foi, né? Quais foram os primeiros filhos a serem criados? Adão e Eva. Interessante é que a gente, quando olha Adão e Eva, a gente olha Adão e Eva como criaturas, né? Mas a gente não olha eles como filhos. Mas eles eram filhos, os primeiros filhos, né, a serem criados aqui na terra, foi Adão e Eva. E quando o Pai, que é Deus, cria Adão e Eva como seus filhos aqui na terra, nós vemos algumas
alguns detalhes desse cuidado que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Por exemplo, a primeira coisa que o pai faz, cria, antes de criar os filhos, ele prepara a casa para esses filhos morarem. Por isso que a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria a terra, ele cria os animais, ele cria as plantas, as árvores, ele cuida de toda a estrutura física para receber esses filhos. É interessante como um pai ou a mãe, quando estão gerando um bebê, aguardando um bebê, qual é a primeira coisa que eles fazem? O quarto do bebê. Onde o bebê vai dormir? Como vai ser o berço do bebê? É assim ou não é? Para quando aquele bebê nascer, o quarto já está preparado. Assim também foi a criação. Antes de Deus criar o homem, Ele criou o quarto para a gente morar. E Ele criou esse planeta tão lindo, gente. O planeta Terra é tão maravilhoso. Quantas paisagens, quantos lugares lindos que nós ainda nem conhecemos. E nós vemos. E infelizmente o ser humano está destruindo essa casa, né? Poluindo a natureza, poluindo os rios, desmatando, matando os animais, né? Então nós temos esse lugar que o Pai criou para nós. E aqui eu já tenho uma aplicação para a sua vida. Se você está preocupado onde você vai morar, se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel mês que vem, se você vai conseguir cuidar da sua casa, eu quero dizer para você: o Pai está cuidando para você. Ele não vai deixar você desamparado, não. Se você hoje tem uma casa para voltar, agradece a Deus, ainda que seja uma casa simples, humilde, mas é o lugar que o Papai do Céu preparou para você. Ele nunca vai deixar você desamparado. Mas aí, além de criar a casa, o Papai do Céu, nosso Deus, nosso Pai, Ele cria os alimentos para os seus filhos. Ele diz aqui no versículo 4, Ele diz: olha, toda planta do campo que ainda não estava na terra, toda erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor não tinha feito chover, porque não havia homem para lavrar a terra. Mas Ele vai dizer: todas essas árvores que dão fruto serão para mantimento de vocês. Então veja, o Pai providenciou um suprimento natural, físico. Você sabia que tudo que nós precisamos está na natureza? Plantas, verduras, muitos remédios naturais são eficazes no tratamento de muitas doenças. Eu descobri há pouco tempo, por exemplo, o chá de louro. O chá de louro é um santo remédio. Tomar 2 vezes ao dia, aquela coisa toda, não é? Faz bem para uma série de coisas. Por quê? Tudo é o Pai que criou para a gente, né? Então, o Pai cuida até da nossa alimentação. Por isso não podemos ficar ansiosos quanto que comer, beber ou vestir, porque assim como o Pai cuida das aves dos céus, Ele cuida de nós também. Mas aí, Ele cria o homem, depois de criar a casa, depois de criar os alimentos. Agora sim, chega Adão e Eva, os seus filhos. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. É claro que Adão e Eva, quando eu falo de primeiros filhos, são os primeiros filhos criados aqui na terra, né? Antes do pecado, porque na eternidade já havia Jesus, né? O primogênito. Mas aqui na terra, os primeiros filhos criados foram Adão e Eva. Mas olha o que diz Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o que, meus irmãos? O fôlego da vida. E ele foi feito alma vivente. O primeiro ser a ser criado foi o homem ou foi a mulher? O homem. Aí no versículo seguinte, no versículo 18, na verdade, o Senhor disse assim: não é bom que esse homem esteja só. Olha a preocupação do pai para com o seu filho Adão. Não é bom para que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para com ele. Ou seja, nesse momento, o pai, o Criador, estava preocupado com o suprimento emocional de Adão. Ele falou: eu não quero que Adão se sinta só. Eu não quero que Adão se sinta sozinho, que ele fique triste. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Eu vou fazer alguém que vai supri-lo emocionalmente.
Olha que coisa poderosa, o Pai, o nosso Criador, se preocupando com a nossa parte afetiva, emocional. Não é bom que o homem esteja só. Então eu quero dizer para você que se sente sozinho hoje, o seu Pai está cuidando de você. Ele sabe que você precisa de alguém, e Ele já preparou alguém para estar do seu lado. Alguém que vai ser seu ajudador e não seu atrapalhador. Alguém que vai levantar você e não vai derrubar você. Alguém que vai somar com você. Entende? O problema é que o inimigo, o diabo, ele tem se aproveitado dessa carência afetiva, emocional, para destruir a vida de muitas pessoas que não confiam, que não sabem esperar em Deus. A palavra diz que quem é o homem que encontra uma esposa, encontrou o favor de Deus. Então tem favor de Deus para a sua vida. O favor de Deus é a pessoa certa que Ele vai colocar na hora certa na sua vida, porque você tem um Pai que cuida de você. E se Ele já colocou uma pessoa na sua vida que hoje é o seu esposo, que é a sua esposa, agradeça a Deus, porque esse é o cuidado do Pai para com você. Veja, quando nós voltamos à origem, nós vemos o cuidado desse Pai. Quantos estão compreendendo, irmãos? Você não precisa procurar em outros lugares. Deus vai trazer até você, porque Deus trouxe até Adão. Quem está sendo abençoado com esta palavra? O Pai cuida de você fisicamente, alimentarmente, emocionalmente. Ele cuida de tudo. Aí, quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos a maneira como o Pai, como Deus, criou os seus filhos, Adão e Eva. Olha, irmãos, essa palavra pode parecer elementar, pode parecer básica, pode parecer que não há muita profundidade, mas vou falar uma coisa para você. Não sabemos até quando poderemos pregar uma palavra como essa nos nossos dias, porque em alguns lugares pastores já estão sendo proibidos de falar sobre o homem e a mulher que Deus criou, porque isso está sendo uma ofensa para aqueles que adotaram a ideologia de gênero. Percebe? Então em muitos lugares já está sendo proibido pregar sobre isso, que Deus criou macho e criou fêmea. Então temos que aproveitar essa oportunidade enquanto temos essa liberdade para ministrar a palavra de Deus, voltar à origem. Amém, meus irmãos? Vamos a mais um detalhe interessante dessa história. Como que Deus cria o homem e cria a mulher? Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou o homem aonde, meus irmãos? No jardim do Éden, para cultivar e guardar. Olha que informação interessante. Primeiro Deus cria um homem ou uma mulher? O homem. Ele cria o homem fora do jardim ou dentro do jardim? Fora. É um detalhe que poucas pessoas percebem quando leem o texto. Primeiro Deus cria a terra, os céus, a terra, os animais, a selva. E depois que Ele cria a selva, Ele cria o homem. Depois do homem, Ele planta um jardim no meio da selva. Mas o homem é criado fora do jardim. Está claro até aqui? Agora, olha o que diz o versículo 21. Já dentro do jardim, Deus pega o homem e coloca o homem onde? Dentro do jardim. Eu estou voltando à origem para a gente entender o porquê de muitas coisas que acontecem hoje. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu, tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem fez uma mulher e trouxe a Adão. Então onde a mulher foi criada? Dentro ou fora do jardim? Dentro do jardim. O homem foi criado na selva, igual Tarzan, pulando ali nas árvores, subindo em cima do leão, do tigre, do urso, subindo as montanhas, escalando. E a mulher foi criada onde? Dentro do jardim, cuidando das florzinhas. O jardim subentende-se que é um lugar já organizadinho, tudo arrumadinho, não tem leão ali naquele jardim, não tem ameaça naquele jardim.
Percebe? Mas o homem foi criado aonde? Na selva. É por isso que as mulheres, vias gerais, elas se sentem mais confortáveis em lugares seguros. Exemplo, elas entram numa loja no shopping e ficam horas. Ali tem ar-condicionado, tem a roupinha, tudo bonitinho. O homem fica altamente agoniado, porque ele foi criado na selva. Ele quer descobrir, ele quer desbravar, ele quer conhecer o novo, ele quer ver o que tem em vários lugares. A mulher não, ela está ali. As mulheres, vias gerais, elas se reúnem com as amigas e elas gostam de ficar em casa, batendo papo na sala, falando da moda, falando da roupa, falando das novidades, vamos tomar um chá. Via de regra, as mulheres são assim. Os homens não, querem estar jogando bola, eles querem estar fazendo um rapel, uma trilha. Se bem que tem mulheres que gostam de trilha, eu sei, há suas exceções, mas via de regra as mulheres são mais caseiras, é verdade ou não? Né? Então, mulheres, por exemplo, têm mais facilidade de trabalhar em escritório, onde está tudo organizadinho, mais seguro, mais tranquilo. Os homens já se sentem mais à vontade indo para a rua, vender, e não gostam de ficar preso às coisas, sabe? Então a questão é que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Então, o homem não tem mais tanta liberdade como tinha antes. Vai vendo, quando você vai casar, você tem que pensar nisso. Não é? A mulher, por outro lado, ela precisa entender que o seu esposo tem dentro dele ainda aquele sentimento aventureiro, e que ela não vai poder prender aquele homem, aquele esposo por muito tempo. E tem muitos homens, né, que estão assim muito tristes, porque a esposa não deixa o marido fazer uma pescaria com os amigos, com os irmãos da igreja. Não estou falando com os pinguços da cachaça, não. Estou falando com os irmãos da igreja. É por isso que a palavra diz em Amós: eles vão se unir, se tornar uma só carne. Mas a palavra diz: andarão dois juntos se não houver comum. Então tem que haver acordo. Ó, filho, tá bom, você vai lá, mas você vai no shopping comigo, vai no salão comigo. Tem que haver acordo, porque senão há muita confusão. Então é só voltar à origem que nós vemos o padrão de Deus, que Deus criou. Talvez esse detalhe seja uma informação nova para você. Você nunca tinha pensado nisso, verdade ou não é? Não é? Mas está aqui. Mas está aqui na palavra de Deus. Outra maneira também como Deus cria o homem e a mulher de maneira diferente. Ele faz a mesma coisa, a mesma raça humana, mas ele faz de maneira diferente. O homem, o interessante é que quando Deus cria o céu, a terra, os luminares, os astros, ele cria com o poder da palavra, né? Haja. Mas quando Deus cria os seus filhos, a criatura humana, o ser humano, ele diz assim: façamos. Por que ele diz façamos? Ele fala assim: eu vou me envolver nessa criação, eu vou pegar eles, eu mesmo vou criá-los pessoalmente. Façamos, porque foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Aí primeiro eles criam o homem e a mulher. O homem, como? Pegando do pó, do barro, aquela coisa, né, suja no bom sentido, né? Terra com água, com argila, aquela coisa toda, e monta aquele boneco, e depois sopra nas narinas o fôlego da vida, depois leva para dentro do jardim, coloca uma anestesia, tira a costela. A mulher deu muito mais trabalho, pensa. O homem foi muito mais fácil. Agora imagina a mulher pegar uma costela e daquela costela, né, fazer um ser humano. Deu muito mais trabalho. Então dizem que o homem foi o esboço e a mulher foi a obra final, a obra-prima, né? Mas o detalhe é o seguinte: o homem do barro, a mulher já no jardim toda delicada. Por isso que o homem vive mais sujo que a mulher, entendeu? O homem vai no futebol e nem esquenta lá, suja a bermuda, suja a blusa, entende? É claro que aqueles que são mais delicatesse, mais, né, ainda estão se descobrindo, mas assim, mas a mulher é mais delicada, é tudo coisa de, deixa a roupa desarrumada, deixa não sei o que jogado ali, não sei o que, porque foram criados de maneira diferente.
Mas sabe o que é interessante? Deus é assim, gente. Só Ele pode fazer a mesma coisa de maneira diferente, porque Ele é o Criador. Ele criou o mesmo ser humano. Ele não poderia ter pego a Eva e também feito, já que eu estou fazendo um boneco, faço logo outro. Ele não poderia ter feito isso? Sim ou não? Eu faria, muito mais prático, né? Muito mais fácil. Vamos fazer em linha de produção, faço um, depois faço outro, sopro logo, dou logo um sopro e já pega nos dois e já sai os dois ali andando. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não, Ele falou, vou fazer um de um jeito e um de outro jeito, para mostrar para as pessoas, para os meus filhos, que eu sou o Criador, e eu surpreendo, eu sempre faço diferente, além do que você imagina, além do que você pensa. Você está pensando que Deus é limitado a um jeito, que Deus é limitado a uma forma, mas Ele é um Deus que surpreende a gente, e Ele faz de maneira diferente. Por isso que nunca é o mesmo culto, nunca é a mesma palavra, nunca é o mesmo louvor, porque Deus sempre nos surpreende. Cada culto é um novo culto, cada palavra é uma nova palavra, cada experiência é uma nova experiência, porque Ele é o Criador, Ele faz nova todas as coisas. Percebe o que eu estou dizendo? Espere coisas novas de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Ele é um Deus que surpreende. Você não sabe como sair dessa situação que você está hoje. Está difícil, você não vê saída. Mas Ele é o Criador, Ele pode abrir porta onde não tem, caminho onde não tem. Ele vai te surpreender. Você está achando que Ele vai fazer outro boneco, mas Ele vai vir de outro lado, vai fazer de outro jeito, de outra maneira. Confia no Senhor, quem está compreendendo? Volta para a origem, entrega o teu coração, descansa, não fica fazendo muitos planos, porque o homem faz planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Faça planos sim, mas os nossos planos, ainda que mirabolantes, eles são limitados. Deus sempre cria algo novo. Algo curioso que eu vejo nessa história, e que eu já estou caminhando já para o fim, é que quando Deus cria o homem e a mulher com as suas próprias mãos, isso fala o trabalho de um artesão. O que é o trabalho de um artesão? É um trabalho de um artesão que cria o artesanato. Todo artesão, quando ele faz algo, nunca é igual ao outro. Você concorda? Se ele faz um vaso de barro, não é? Ainda que ele faça parecido, nunca vai ser igual, porque é um trabalho manual. É diferente de um trabalho de uma fábrica, não é? Onde você já tem uma máquina, você tem um computador e você programa e sai tudo perfeito, diferente, ou melhor, idêntico, né? Mas um trabalho manual é um trabalho muito pessoal. Sabe o que eu aprendo com isso? Dá uma catucada no seu irmão, na sua irmã, que essa parte é importante. Fala assim, acorda aí que Deus vai falar agora algo tremendo com você. É porque às vezes daqui de cima, eu consigo ver uns irmãos que são intercessores. É que tem alguns irmãos aqui que eles intercedem enquanto eu estou pregando. Eles ficam assim. Eu sei que eles estão intercedendo por mim. Mas na hora que... E tem uns que falam assim, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então eu estou dormindo aqui, melhor estar aqui do que estar lá fora. Mas tem uns que são pescadores também, eles pescam. Tem gente que pesca um tubarão, assim. Então é para acordar. Então, esse trabalho manual é algo muito interessante. Porque Deus, quando cria um ser humano, irmão, ninguém é igual ao outro. Ninguém. Não existe ninguém igual a você. Ninguém no mundo. Ainda que gêmeos idênticos, eles não são iguais. Existem algo que Deus criou em nós, que são muito particulares a cada um de nós e não tem nos outros. Quer ver um exemplo? As nossas digitais. Faz assim, ó. Você sabia que as nossas digitais são únicas no universo, no mundo? Tanto é que existe o leitor biométrico de digital. Ninguém tem a mesma combinação de curvas igual ao seu. Isso é único. Sabe o que significa isso? Você pode ter vários profissionais fazendo determinadas coisas. O seu trabalho vai ser único. Não precisa se comparar e nem se sentir menor do que ninguém. Entende o que eu estou dizendo? É único. Você faz bolo, o seu jeito de fazer bolo é diferente de qualquer uma pessoa. Você trabalha numa empresa,
sei lá, num hospital, a sua maneira de tratar as pessoas é diferente. Percebe isso? Outra coisa, quer ver algo que é diferente e não tem igual? Os nossos olhos, a íris dos nossos olhos, eles são diferentes. Tanto é que existe o leitor biométrico de íris, né? Que você viu em filme, que abre lá e abre a porta. Sim ou não? É diferente, é único. Sabe o que significa isso? Deus vai mostrar algo para você que ainda não mostrou para ninguém. Ah, mas está todo mundo abrindo salão de cabeleireiro, mas o seu salão vai ser diferente. Ele vai mostrar algo para você que ninguém viu. Aí você adapta isso à sua realidade profissional. Amém? Quer ver outra coisa que é diferente e não tem igual? A nossa voz, nosso timbre vocálico. Tanto é que existe também leitor biométrico para voz. Ninguém tem a voz igual à sua. Ninguém. Você pode tentar imitar o Silvio Santos, não vai ser igual. Por isso, não tenha vergonha da sua voz. Você não tem que imitar nenhum cantor famoso. Você não tem que imitar ninguém. Simplesmente louve. Simplesmente cante. Não ache que a sua voz é feia. Antigamente eu achava que a minha voz era feia. Eu não gostava de me ouvir pregando nem me ouvir cantando. Se bem que na verdade isso é uma pesquisa. Ninguém gosta de se ouvir. Isso é comprovado também. Ninguém gosta de se ouvir. Mas depois que eu aprendi que a minha voz é única, eu passei a gostar de me ouvir. Por quê? Porque eu não fico me comparando com voz de ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Quer ver algo que é único também? A nossa orelha. As orelhas. Tem gente que é assim, tem gente que é assim. Do meu pai é assim, assim. Ele detesta a orelha dele, já tá ali, eu detesto minha orelha. Mas é interessante isso, não tem nenhuma orelha igual a outra. Sabe por quê? Deus criou assim com a gente manualmente. Então significa que Deus vai falar algo com você que ninguém ouviu ainda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso tudo para provar para você que você é lindo, que você é linda. Você não precisa querer ser igual um ator famoso, uma atriz famosa, um cantor famoso. Você não precisa se perder a sua identidade para tentar agradar as pessoas. Seja você. Se olha no espelho e fala: eu estou olhando para a pessoa mais linda do mundo. Sou eu. Entendeu? Não se compare. Porque o que o diabo tem feito com muitas pessoas, que tem tirado eles da origem, é colocar essa insatisfação. A pessoa tá chateada com o cabelo, com a cor da pele, com o tipo do rosto, aí quer se comparar. Aí começa o quê? Essas deformações. Aí você vê pessoas que fazem coisas horríveis, né? Uns colocam um pedaço de ferro aqui, outro aqui, já viu? Para virar igual um réptil, né? Outros começam a fazer tantas plásticas, tantas coisas, porque é uma insatisfação. E quantos jovens hoje estão indo por esse caminho, para serem aceitos em determinados grupos de escola, em determinados grupos, estão se deformando. Precisam ouvir essa palavra: você é único. Não se iguale às pessoas do mundo, não se iguale às pessoas que já perderam o seu valor próprio. Porque se você não se valorizar, ninguém vai te dar o valor que você merece. Percebe? E quando eu sei que eu sou único e Deus me criou, eu me valorizo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós voltamos à origem, nós vemos o cuidado de Deus em preparar a casa para a gente morar, em preparar o alimento para a gente, em preparar a nossa questão emocional, em nos criar com as nossas particularidades, né? Ou na questão mais filosófica, nossas idiosincrasias, que é aquela coisa que só você tem, ninguém tem igual a você. Então isso tudo fala do Pai que cuida de nós. E para terminar, depois de criar tudo, sabe o que foi mais lindo de tudo isso? É o que nós encontramos lá na frente, lá no livro do Gênesis, quando esse pai, ele se encontra, olha o que diz Gênesis 3:8, isso aqui é o ápice da criação, Gênesis 3:8, olha que coisa linda.
ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o suave vento da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então preste atenção. A Bíblia diz aqui em outra versão, que na viração do dia, o próprio Deus vinha pessoalmente se encontrar com o homem e com a mulher. Todo dia, Deus vinha e andava com Adão e Eva, conversava. Eles tinham relacionamento, eles tinham intimidade, eles tinham proximidade. Mas um dia, Deus desceu para se encontrar com eles e eles se esconderam, porque eles viram que estavam nus. E eles se esconderam atrás das árvores, porque eles haviam pecado. Pecado faz essa separação entre o homem e Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é o desejo do coração de Deus. Sabe o que? Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer ter relacionamento com a gente. Porque eles tinham isso com Adão e Eva no início. Se você vive numa casa, presta atenção, aonde a comunicação com o outro é o mínimo necessário, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau, isso não é relacionamento, isso é convivência. Relacionamento é quando nós paramos e sentamos e conversamos e trocamos e temos intimidade. Isso é relacionamento. Quem está compreendendo? Muitas pessoas se relacionam com Deus apenas como uma convivência, não conseguem mais gastar aquele tempo de comunhão e intimidade com o Senhor. Então essa palavra hoje é para fazer a gente voltar a essa origem. Primeiro, lembrar que nós temos um Pai que cuida tanto bem da gente, um Pai que quer ter relacionamento com a gente, que quer revelar algo para nós que nós ainda não sabemos. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Mas temos que parar, temos que voltar e temos que ter essa intimidade com o Senhor. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Por isso, a partir de hoje, eu quero, você guarde isso no seu coração. Sempre que você achar e perceber que está distante do propósito, para e volta. Não continue em frente. Porque muitas pessoas querem continuar em frente. Olha o que acontece, eu vou dizer para você o que acontece, presta atenção. O ser humano depende do Criador, sim ou não? Sem mim nada podeis? Ok, aí ele caminha. Mas aí ele vai se afastando do propósito. Aí ele começa a resolver as coisas por si só. Ele começa a fazer tudo sem depender de Deus. E não pode mostrar para as pessoas que ele não está bem. Porque uma pessoa longe de Deus, ela não está bem. Uma pessoa que não tem essa comunhão com Deus, ela não está bem. Ela pode até parecer que está bem, mas ela não está. Aí o que essa pessoa faz? Ela trabalha, ela se esconde atrás de um trabalho. Não, eu sou muito trabalhador, eu conquisto, eu consigo, eu resolvo. Não, olha só como é que eu sou dedicado, e Deus está me abençoando, entre aspas, mas ele está completamente distante. Outros já perderam a intimidade até no próprio ministério e se escondem atrás de um ativismo ministerial para mostrar para as pessoas que Deus ainda está com eles. Mas eles não estão com Deus já há muito tempo. Aí se escondem atrás de um ativismo. Porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego, porque eu isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo. Mas está carregando um fardo muito pesado. Outros se escondem atrás, do próprio trabalho em si, não tem mais tempo para nada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Essa vida longe da origem é muito cansativa, é muito pesada para carregar sozinho. A gente às vezes carrega uma mala pesada, segura essa mala na frente para ninguém enxergar que a gente está mal, mas a gente é forte. Mas a palavra diz: vinde a mim, volta para a origem, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, o Senhor diz, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui eu encerro a palavra que eu comecei semana passada.
volta para a origem, volta para a comunhão, volta para o Pai, volta para o propósito. Sabe, ainda que você tenha se machucado, tenha se ferido, tenha se magoado com alguém, alguém tenha te decepcionado, o Pai nunca vai te decepcionar. É tempo de voltar, é tempo de voltar ao primeiro amor. E aqui eu termino a palavra que eu comecei semana passada para vocês. Quem recebe essa palavra hoje, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.